Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula sobre o tópico combinações lineares. Então na aula de hoje a gente vai iniciar a nossa discussão sobre combinações lineares, né? Deixa eu colocar aqui em modo tela cheia. Muito bem, nas aulas passadas a gente estudou o conceito de espaço vetorial, subespaços vetoriais, e o próximo tópico será sobre combinação linear. Bom, eu vou começar aqui com uma definição. A gente considera V um espaço vetorial. A gente diz que um vetor U pertencendo a V é dito ser uma combinação linear dos vetores U1 até o N se existem escalares, se existem números reais A1 até a N que satisfazem essa soma. Ou seja, U será a combinação linear dos vetores U1 até o N se eu posso escrever U como sendo uma soma dos vetores o J, onde J varia de 1 até N. Né? Ponderada por esses números reais aqui, a J, números reais de 1 até N. Então, nesse caso, a gente diz então que U será a combinação linear desses vetores U1 até o N. Por exemplo, vamos pegar o caso onde V é o plano cartesiano. Então o vetor 2, 2 ele é a combinação linear, né, de 0, 1 e 1,1 sobre 2. Né? Porque o par 2,2 eu posso escrever, né, como sendo uma soma deste vetor mais duas vezes este vetor aqui. Né? Neste caso, então, este vetor 2 e 2 ele é a combinação linear de 0, 1 e 1 sobre 2. Certo? Neste caso, esse aqui faz o papel do U nessa soma, né? Esse aqui faz o papel do U1 e esse aqui faz o papel do U2. Alfa 1 aqui seria, perdão, A1 seria 1 e o A2 aqui seria o número real 2. Vejamos um exemplo um pouco mais complicado que a gente utiliza a resolução de sistemas lineares. Considera V o espaço vetorial R4 e você considera três vetores, o 1, o 2 e o 3, esses vetores que estão aqui postos. A pergunta é quais dos vetores U, V e W é a combinação linear desses três vetores. Né? Então está clara a pergunta, né? Ele fixou o espaço vetorial como sendo R4, fixou três vetores, o 1, o 2 e o 3, e ele está querendo saber quais dos vetores aqui abaixo, U, V e W, pode ser escrito como uma combinação linear de 1, 2, o 1, o 2 e o 3. Para resolver esse exemplo, né, a gente vai fazer uso de sistemas lineares. Então o que acontece? A gente quer saber quais vetores, que eu vou escrever de forma genérica aqui, em R4, para quais vetores Qs, né, dessa forma aqui, existem escalares x1, x2, x3 e x4 que satisfaz essa soma. Por exemplo, se eu tomar Q como sendo U, será que existe x1, x2, x3 e x4 que satisfaz essa igualdade? Se eu tomar Q como sendo o vetor V, será que existem escalares x1, x2, x3 e x4 que satisfazem essa igualdade? A mesma pergunta eu faço se eu colocar Q como sendo igual a W. Então é isso que ele está perguntando. Será que U, V e W são combinações lineares desses três vetores aqui dados? Muito bem. Para resolver essa questão, como eu falei, eu vou utilizar sistemas lineares. Então eu vou pegar Q, um vetor genérico, da forma Q1, Q2, Q3 e Q4, e vou escrever essa soma de forma como se fosse um sistema linear. Né?
Eu posso escrever então Q igual a essa soma em termos de sistemas lineares. Essa soma é equivalente à equação 3. Portanto, o que a gente está querendo saber? Para um vetor Q fixo, eu quero saber se esse sistema tem solução. Se esse sistema tiver solução para um dado Q fixo, né? Para um dado vetor Q fixo, se esse sistema tiver solução, então Q será a combinação linear daqueles três vetores. Se não tiver solução, é porque Q não será a combinação linear daqueles três vetores. Certo? Tudo bem, então aqui eu tenho um sistema de quatro equações, né, e três incógnitas. Né? Sistema de 4 equações e 3 incógnitas. Bom, para Q fixo, né, a gente quer resolver esse sistema. Bom, eu vou resolver esse sistema por método de escalonamento. Então você vai escalonar essa matriz. Qual a matriz? A matriz aumentada. E você vai chegar a um sistema equivalente. E um sistema equivalente é associado à matriz aumentada escalonada. Né? Como a gente aprendeu no ensino médio. Quando você faz isso, você chega no sistema equivalente e aí você resolve o sistema que aí é fácil de resolver. Né? O sistema como quando a matriz é escalonada. Então você escalona essa matriz, chega nessa matriz aumentada aqui. Quando você chega nessa matriz escalonada, aí é fácil resolver o sistema. Então, por exemplo, se eu pegar Q como sendo esse vetor igual a U, eu quero saber se esse sistema é compatível. Né? Então, eu afirmo que o vetor U ele é combinação linear de U1, U2 e U3. Isso acontece por quê? Porque se eu coloco U como sendo igual a Q nessa matriz, ou seja, quando Q1 é igual a 4, Q2 é igual a menos 5, Q3 é igual a 9, Q4 é igual a menos 7, a gente observa que esse sistema tem solução. A razão disso é que quando a gente tomar U igual a Q, na matriz aumentada acima, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o sistema linear associado a esta matriz aumentada vai admitir a solução x1 igual a menos 3, x2 igual a 2, x3 igual a menos 1. Né? Certo? Observe então que isso aqui acontece por quê? Porque quando Q é igual a U, esse U aqui, né, este número aqui será igual a 0. Certo? Este número aqui será igual a 0. Quando eu substituo U igual a Q, este número aqui, que é esse aqui, vai ser igual a menos 1. É só vocês fazerem a conta, que vocês vão verificar que isso aqui é verdade. Né? E quando você substitui Q2, Q1, Q2 e Q3 como sendo 4 menos 5 e 9, este número aqui será igual a 2. Certo? E este último vetor aqui vai ser igual a menos 3. Né? Portanto, a solução para aquele sistema é x1 igual a menos 3, x2 igual a 2, x3 igual a menos 1, quando Q é igual a este vetor aqui. Faço então a mesma coisa então, antes disso. Né? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que U é a combinação linear daqueles três vetores. Ele também pergunta se o vetor V é a combinação linear de U1, U2 e U3. A análise é a mesma. Eu vou substituir aqui Q como sendo V. Qual V? Esse vetor aqui. E eu quero saber se o vetor V, né, para o vetor V igual a Q, se esse sistema tem solução. Bom, neste caso, o vetor V, os vetores V e W não são combinações lineares de U1, U2 e U3. Para ver isso, observe o seguinte: quando V for igual a Q, na matriz aumentada acima, a gente tem que essa condição aqui, quando eu substituo Q igual a V, o vetor V, essa condição aqui,
ser igual a 0, ela não é satisfeita. Observe que quando eu tomo V igual a Q, este número aqui, que supostamente deveria ser 0, não é 0, é diferente de 0. Logo, o vetor V não pode ser combinação linear dos elementos U1, U2 e U3. Mesma análise você faz quando W é igual aqui na matriz aumentada acima. Você vai observar que essa condição que deveria ser 0, esse número que deveria ser 0 não é. É esse número aqui. Portanto, nem V nem W são combinações lineares dos vetores U1, U2 e U3. Somente o vetor U é a combinação linear daqueles vetores. Respondendo então a pergunta aqui do exemplo. O vetor U é a combinação linear, V e W não serão combinações lineares de U1, U2 e U3. Ok. Bom, vejamos então o primeiro teorema da aula. O teorema diz o seguinte: considere V um espaço vetorial e eu pego uma quantidade fixa de vetores, U1 até o N, vetores fixados em V. Então, o conjunto W, que é o conjunto formado pelos vetores que são soma dos UJ variando de 1 até N, onde xj é um número real, esse conjunto ele é um subespaço de V. Bom, se você olhar bem o que a gente escreveu aqui, quem é W? W ele é o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos U1 até o N. Né? Então é um conjunto muito grande, ele é o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores aqui, U1 até o N. Bom, esse subespaço, perdão, a gente vai, na verdade, esse subespaço que é a conclusão do teorema, né? O subespaço W, o subespaço vetorial W, ele é chamado de subespaço gerado por U1 até o N. Por que é um subespaço gerado? Porque eu estou pegando todas as combinações lineares desses N vetores. Essa é a razão de que a gente diz que ele é um subespaço gerado por U1 até o N. Bom, de forma geral, se eu pego o beta, um subconjunto não vazio de V, então W ele será um subespaço de V gerado por beta. Beta é o conjunto de geradores, a gente diz que beta é o conjunto de geradores de W. E a notação que a gente utiliza é a seguinte, né? Se eu tenho beta como sendo um conjunto de vetores U1 até o N, então a gente escreve entre colchetes, né, dessa forma aqui, que é o conjunto, o subespaço gerado por beta, né, a gente escreve dessa forma aqui, W como sendo entre colchetes U1 até o N, dizendo que W ele é gerado por esses N vetores aqui. Então essa é a notação que a gente utiliza. Vejamos alguns exemplos. Considere V como sendo o espaço R3 e eu vou considerar três vetores, E1, E2 e o E3. Repara que esses vetores, E1, E2 e E3, né, eles geram todo o meu espaço vetorial. Em que sentido? No seguinte sentido. Note que qualquer vetor xyz em R3 eu posso escrever como sendo como combinação linear de E1, E2 e E3. Dado xyz, eu posso escrever esse vetor como sendo essa soma aqui. Né? Isso é bastante óbvio. Logo, o que a gente mostrou? A gente mostrou que todo vetor em R3 é combinação linear de três vetores, E1, E2 e E3. Logo, o espaço vetorial R3 ele é escrito como como sendo o subespaço vetorial gerado por E1, E2 e E3. E essa é a notação que a gente utiliza, como eu coloquei no slide passado. Certo? Em outras palavras, como eu falei, os vetores E1, E2 e E3 eles geram todo o espaço R3. Eu vou deixar como exercício para você generalizar para o caso Rn, onde n é maior ou igual a 1.
Bom, o próximo exemplo é você pegar o espaço vetorial como sendo V, o espaço de todas as matrizes com duas linhas e duas colunas. Por simplicidade aqui, para a gente fazer as contas, tá certo? Bom, eu vou considerar então 4 matrizes. E11, E12, E21 e E22. Essas matrizes aqui. O aluno atento vai perceber que o papel que essas matrizes têm no espaço das matrizes 2x2 é o mesmo papel que aqueles vetores lá do nosso espaço R3. Né? Por quê? Porque qualquer matriz A, que eu vou escrever de forma genérica, essas são as entradas da matriz, eu posso escrever qualquer matriz 2x2, né? Eu posso escrever como sendo combinação linear dessas 4 matrizes aqui. Repara a analogia que a gente tem essas matrizes com o caso passado, né? Com o caso do espaço R3. Né? Em outras palavras, né? Somente uma entrada é 1, né? É diferente de 0, e as outras entradas são iguais a 0. Isso faz com que a gente possa escrever qualquer matriz como sendo combinação linear dessas 4 matrizes aqui. Por quê? Porque o E11 todo mundo é 0, exceto o primeiro. O E12 todo mundo é 0, exceto o segundo elemento da primeira linha. E assim por diante. Isso faz com que qualquer matriz possa ser escrito dessa forma aqui. Portanto, o espaço vetorial de todas as matrizes 2x2 ele é gerado por essas 4 matrizes aqui. Certo? E vou deixar como exercício você generalizar para o caso onde o meu espaço vetorial V ele é o espaço de todas as matrizes agora com m colunas e m linhas e n colunas. O argumento é completamente análogo. Começa, por exemplo, pegando, em vez de colocar 2x2, pega 2x3. Tenta achar quais são as matrizes que geram esse espaço M2 vezes 3. Né? O espaço das matrizes 2x3. Uma vez que você fez para 2x3, aí você tenta generalizar para uma matriz uma matriz com M linhas e N colunas. Ok, pessoal, então eu vou parar por aqui. Essa foi a nossa primeira aula. E nessa semana vou marcar um encontro para a gente tirar dúvidas e conversar com vocês sobre a lista de exercício ou qualquer outro assunto que vocês queiram conversar, ok? Abração.